Todos os dias nascem novas escolhas. E quem cuida da sua vida e da sua família escolhe a água pura de nascente. Escolhe a água da Chiuta, diretamente da Serra Chiuta, limpa, fresca e natural. A água da Chiuta é segura, é a escolha certa para uma vida mais saudável. Se ainda não consome a água da Chiuta, comece hoje e agora. A água da Chiuta. Água pura de nascente. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui, podcast Desperta Mulher, um espaço onde a mulher é prioridade, onde cada uma conta a sua história de vida de forma a inspirar e abraçar as outras mulheres em diversas realidades passadas por cada uma, claro. Isto com o intuito de sempre ter aquele aconchegamento, aquele acolhimento, acolhendo uma a outra. E ensinamento, claro, também, isto não fica de lado. Aprendemos aqui nesse nosso podcast com diferentes mulheres e diferentes histórias. E hoje vamos mesmo na área social. Eu estou como socióloga aqui no estúdio. Olá. Olá. Seja bem-vinda a este nosso espaço, a este nosso podcast Desperta Mulheres. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Mizete Cossa, eu sou moçambicana, sou mãe, sou esposa, sou católica, sou profissional de recursos humanos e especialista em desenvolvimento social. É isto, ela já se apresentou. E vamos ao que interessa, o que nos trouxe aqui no estúdio. O nosso tema de hoje é autoconhecimento. Ai, eu também já estou aqui a me preparar para me autoconhecer. E isto vou fazer com ela. Mas primeiramente, conta-nos a sua história como Mizete Cossa. Bem, sou natural de Lixinga. Cresci em Maputo, os meus pais passaram a viver na cidade de Maputo e cresci lá. Fiz o meu ensino primário, secundário, universitário na cidade de Maputo. Depois comecei a fazer trabalhos, trabalhei muito na área social, principalmente no empoderamento da mulher. Fui ativista, aliás, considero-me feminista, né? Então, trabalhei durante muitos anos também com a Wilsa e vários projetos. A Wilsa é Women in Law South Africa, são uma organização que luta por direitos da mulher. É lá que eu firmei-me como uma feminista e uma mulher que luta mesmo por direitos, sem rótulos, né? Mas uma mulher que começou a ganhar consciência que a mulher pode ser o que ela quiser. Então, foi nesse meu percurso, né? Tive várias mentoras na Wilsa, como a Conceição Osório, Maria José Artur, Ana Lu Forte, então Isabel Casimiro, são tantas, né? Mas elas acabaram criando e deixando esse meu bichinho em mim, que é mais de começar a me inquietar pelas coisas, começar a questionar. Então acabei entrando muito nisso. Então a área social também comecei por lá. Então, desde que é de Lixinga, sim. Né? E, não sei se eu percebi bem, cresceu em Maputo. Sim. Como é que sai de Lixinga para Maputo? Como é que sai de Maputo para Tete? Essas mudanças todas. Meu pai fez parte da geração 8 de março. Então, aquela geração tiveram as províncias. Então, meu pai conheceu minha mãe em Lixinga, né? E ele era professor lá, minha mãe também. Então, nasci lá, fiquei com minha avó até eles organizarem-se. Depois eu passei para Maputo. Então, começou assim. Então, percurso lá. Vivi em Maputo, tenho com a minha família, os meus pais estão hoje em Maputo, né? Então, minha família, irmãos, todos estão em Maputo. Então, como é que eu vim parar a Tete? Então, nesse percurso, depois ainda no secundário, acabei perdendo minha mãe aos 19 anos. Aquilo foi um impacto. Cresci com mamãe e papai aos 19 anos sem mamãe, e nós sabemos que as mulheres são
os filhos, os homens que me desculpem, os filhos são mesmo os filhos da mãe. Então o impacto que isso teve para mim e para os meus irmãos foi um impacto de Deus muito grande, impactou muito isso, eu sinto o reflexo disso até hoje. Então tudo começou mais cedo, então aqueles sonhos que eu tinha, aquilo que nós tínhamos planejado, acabou indo tudo para água abaixo, começamos a refazer. Então eu com a minha irmã mais velha, 3, nós somos 4, então comecei com tudo mais cedo. Então comecei de uma forma precoce, porque não estava preparada para isso, comecei a trabalhar mais cedo, comecei a conhecer a vida mais cedo, comecei a aprender-me a me posicionar um pouco mais cedo, precocemente, mas como eu digo, o autoconhecimento, pensando um pouco, voltando um pouco para trás, começou ali. Então comecei a questionar-me um pouco quem sou eu, o que é que está a passar comigo. Então, mas é de uma forma precoce. Então, Já que tocou neste assunto, o que é o autoconhecimento? autoconhecimento é saber quem tu és. E normalmente essa questão posso. Está. O autoconhecimento é saber quem tu és. E normalmente essas questões de quem tu és aparecem nesses momentos de questionamentos, momentos não muito bons da nossa vida, momentos em que a gente esteja a passar por algum problema. Então, ele começa normalmente numa questão de dor. Então foi nesse percurso que eu comecei a procurar e a querer perceber em alguns momentos o que é que estava a passar comigo, né? Mas eu era ainda muito jovem, 19 anos, 20, ainda não sabia muito bem definir o que era autoconhecimento. Então depois acabei trabalhando ao longo das províncias, mudei um bocadinho para a área de mineração, para carvão, né? Estou a trabalhar vim para aqui, para Tete. Então, vim com meu marido, tive filhos e isso também foi um outro impacto. Então, fui para uma outra província totalmente diferente do ambiente habitual. Do ambiente habitual que eu estava em Maputo, das coisas que eu acreditava, daquilo que eu defendia. Vim para aqui sozinha, tive uma filho, nova realidade. Tive filha aqui em Tete. Minha filha que nasceu aqui em Tete, aqui no hospital provincial. Então, foi tudo impacto. E eu com o bebê na mão, sozinha, família em Maputo. Então, comecei a ficar um bocadinho perdida. Então, o que é que está a passar comigo? Que estrutura é esta? Então, comecei. Tenho uma filha na mão também, marido também está ali, mas aquele apoio foi familiar todo, era totalmente. Era preciso. Então tudo era o telefone. Então comecei já, faz isto, faz aquilo. Tive suporte até veio uma tia para ficar comigo. Também tinha uma senhora que trabalhou conosco na família durante muito tempo, veio, a Elisa, que o Deus o tenha. Então ela veio também dar-me suporte. Mas a partir dali eu comecei a questionar-me o que é que está-se a passar, o que é que está-se a passar, e comecei a perceber. Então são culturas totalmente diferentes, havia muitos choques culturais. Eu tinha hábitos e coisas que começou muito a impactar, que aqui em Tete não pode, o que não se faz, de questões culturais totalmente diferentes. Mas eu, como socióloga, adaptei-me, né? Tenho essa questão de poder me adaptar, adaptei-me e comecei já a viver e a conviver normalmente com os colegas, apesar desse choque cultural, mas crescer impactava isso. Então, nesse processo também de desenvolvimento, eu percebi que comecei a deixar de ser comecei a deixar de ser quem eu era. Tive que me diminuir muitas das vezes, né, por questões sociais, familiares, para poder me encaixar em alguns momentos. Claro. E foi nesse momento que eu percebi que eu não estava bem, não estava a ser eu. Nem diria que não estava bem, não estava a deixar de ser eu. Então, quando uma pessoa começa -se a diminuir para poder se encaixar em lugares, em espaços, em família e ambientes, aí já se perde.
comecei-me a perder. Então, foi daí que eu comecei e parei um bocadinho e decidi refletir um pouco do que é que está a passar comigo, né? Tive o suporte de uma rede social muito boa, né? Tenho uns irmãos, uns familiares, pai, que começaram a me dizer o que é que está a passar contigo. Já não escreve, já não lê, já não fala. E eu praticamente desapareci um pouco. Já não parei de ser muito. Eu era muito ativista, eu gosto muito de voluntariado, gosto de escrever, gosto muito de ser mais interativa. Comecei a desaparecer. Eu comecei a receber muitas chamadas do que é que estava a passar. Então eu não entendi um pouco ainda, mas depois voltei um bocadinho em mim e comecei a trabalhar mais nisso. Levantei a mão, porque tu tens que levantar a mão. Então, tenho uma irmã que ela começou acho que ela começou a fazer o papel de terapeuta. Então, como é que foi o teu dia, o que é que tu fazes, o que é que estás, já começou a fazer o dia a dia disso. A minha irmã mais nova, temos uma diferença de 9 anos. Uma grande diferença. Uma grande diferença, né? Então ela estava a fazer o doutoramento dela na Suécia. Então ela ela tinha mais espaço e que ela ia conversando comigo. Acabei um tempo que fui para lá também. Então começamos as duas e a família começou a perceber que esta está aqui um bocadinho, precisa de um suporte, vamos para levantar um bocadinho. Isso. Então falo isso por quê? Porque o olhar do outro ajuda muito também a levantar. Então comecei a fazer um trabalho em mim, comecei a falar mais. Eu parei um bocadinho de falar. Tu paras totalmente de falar quando tu estás meio perdida. Então parei um bocadinho de falar com as pessoas, estava mais fechada. Então há quem dizia que talvez estava entrando numa depressão. Então não seria. Eu dizia não, né? Então praticamente a sua vida estava dentro de uma caixa, se via dentro de uma caixa fechada. De uma caixa fechada. Então eu comecei a dizer o que é que se passa. Onde é que está aquela amizade mais extrovertida, aquela amizade que se posiciona, aquela amizade que questiona. Depois eu fui fazendo esse tipo de que é que estava a passar comigo. Então, o que eu perguntava, eu fugi um bocadinho da questão do autoconhecimento. Então, aquela história de, eu estou cansada, eu estou preguiça, minha cabeça está a doer, eu não quero sair de casa. Hoje eu só vou ficar aqui no Netflix, vou ficar aqui a ver os vídeos. Começas a procrastinar as coisas, começas a deixar várias coisas para trás. Então, começas a ver que não consegues terminar um livro. No mês eu lia 2 livros. Começas a ter dificuldades de ler. Tu começas a questionar. Então, levantas ajuda. E quando levantas ajuda, tem uma rede de apoio muito boa, tu graças a Deus. Podes pedir ajuda a terapeutas, a mentorias, falar com o vizinho, com o pastor. Então, mas tudo isso vai acontecer se tu levantares a mão. As pessoas vão perguntando sempre o que é que se passa contigo e tu não falas. Então, a iniciativa tem que partir de si. E por acaso a minha família é uma família que nós somos muito amigos, nós falamos muito. Então questionavam, Misete não responde no grupo, Misete não. E daí estava-se a passar. Então, à distância, já estou aqui até há mais de 15 anos. Então, o que é que está-se a passar com a Misete? O que é que está-se a passar? Então, foi assim. Comecei-me a despertar, Então, aqueles bichinhos todos que eu tinha, desde a Wilsa, desde os movimentos que eu participava, começaram a realçar, a sair. Então, a Misete fez isto, então fui conversando, como também fiz terapia, fui conversando com isto e fui. Então, o autoconhecimento é isso, começar-te a questionar o que é que está-se a passar comigo. Esse cansaço é o quê? Começar a dar nomes por isso. Não estou... não é nada. Esse nada, o que é? É alguma coisa. É alguma coisa, sim. Estás cansada? Estás triste? Por quê? Paraste de escrever? Por quê? Já não queres participar em convívio? Por quê? O que se passa? Não há nada. Como não há nada?
Alguma coisa. Então, é esse exercício que eu comecei a fazer. Então, hoje não estou bem, o que é que se passa? Já escrevi. Hoje como é que eu acordei? O que é que está-me a incomodar? Então, vais vendo. A história de diminuir-se para poder encaixar-se em alguns momentos acaba criando feridas. Há espaços que nós temos que saber que não são nossos. Não cabemos, não. Não cabemos lá. Saber se retirar. Saber se retirar, exatamente. Então, isso, tu só tens isso com autoconhecimento. Saber quem tu és, saber quem são os teus fatores. Então, não nego que há vários fatores, né? À volta disso que podem impactar para tu não conseguires fazer uma leitura sobre a tua situação. Então, mas hoje temos várias ferramentas. Eu acho que sentar, ler, fazer avaliação, né, daquilo que está a se passar em nossas vidas é bom, mas o que eu olho muito é que a mulher, aquela que tem aquela dependência financeira, emocional, dificilmente ela conseguirá sentar e fazer leitura do que está a se passar e dizer que isto não está bom. Porque sempre aquela dependência, se eu fizer isto aqui, acho que minha vida já vai parar. Se eu me separar aqui, eu acho que eu já não tenho mais aceitação na sociedade, né? Eu já não serei mais vista como mulher. Muitas de nós mulheres pensamos assim. Sim. E esta forma de pensar, ela não é boa, não é saudável. Sim, e é verdade, é esse questionamento, eu não posso negar, somos todas mulheres e passamos por isso. Nós vivemos numa sociedade extremamente patriarcal. Apesar de sabemos que existe a questão matriarcal em algumas culturas. Sim. Mas a visão do posicionamento masculino está muito em nós, enraizado. Então, nós fomos criadas para servir. Fomos criadas para servir. Não para ser servidas. Não para ser servir. Então, mulheres que se posicionam, mulheres que têm um pensamento diferente. Elas são rotuladas. São totalmente rotuladas. Eu, durante a adolescência, um bocadinho, também percebi isso. Porque eu faço parte de uma família, meu pai escreve. Tem outro que ele é um open mind, tem uma mente extremamente aberta. Então, as discussões na minha casa são acesas. Nós podíamos amanhecer a discutir certos pontos e eu vinha muito isso de casa. Mas eu comecei a ver que em outros espaços isso não é possível. É decisão tomada, é decisão cumprida. Então, isso refletiu aquilo que eu digo que quando eu comecei a vir para teto, comecei a afastar-me muito dos espaços com o qual eu estava a sentir isso. Então, o meu clique e o meu questionamento é pela rede que eu tenho. Então, várias mulheres não têm esse espaço. E a questão de dependência emocional, financeira... Principalmente a financeira. É o calcanhar da Alquete. Eu acredito que quando essa mulher souber da força que ela tem e do que ela é capaz, ela consegue se libertar disso. E o libertar não significa separar, é posicionar-se. Saber posicionar-se. Quando uma mulher não sabe se posicionar, e aceitar tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Então isso vai lhe criando feridas. E uma mulher ferida não cuida de casa. Não cuida dela mesmo. Não cuida do trabalho dela. Não cuida de tudo que está à volta. Por isso que dizem que o reflexo da tua cara está muito no ambiente em que tu vives. Tu olhas para a tua cama, primeiro, onde tu estás deitado. Tu olhas para ao teu redor, vais refletir muito de como é que tu estás em termos de saúde mental, de bem-estar. Então, ela, a partir do momento que ela estiver bem e ela saber fazer, ela vai poder posicionar, vai poder negociar. E como é que uma mulher pode fazer valer
sua posição perante o machismo enraizado que existe na sociedade? Estamos todas nessa luta. Estamos todas nessa luta. Mas eu acho que os homens gostam das mulheres que se posicionam. Gosto. Os homens gostam, não sei se gostam, mas respeitam. Porque eu acho que o posicionamento, quando tu te posicionas de forma assertiva, saem todos a ganhar. Quando consegues dizer não. E o não, ele tipo. Não aceito, não concordo. E explicas o porquê. E se tu for e fizeres isso de uma forma assertiva, não tem como o outro não perceber. Mas dizem que o homem ele não gosta desse tipo de mulher que discorda com ele. Acho que a maioria gosta daquelas que tu vês sim. Eu gosto de dizer assim, nas conversas com as minhas amigas, os homens procuram nas mulheres as mulheres. Claro. Então eles procuram as mães. Então, a mãe é aquela que está sempre A babar, em prontidão, a nenecar, a cuidar, tudo assim. tudo. Então o não dela é meio. Então é um não sim. Ele já sabe que a mamãe disse não, mas já eu vou fazer. Vamos fazer. Por isso que nós, mães de rapazes, temos um papel fundamental na educação para poder transformar isso em outros patamares. Então, eu acredito muito no posicionamento. E esse posicionamento só vem com autoconhecimento. Tu só vais saber te posicionar se tu sabes quem tu és. E é importante que a mulher saiba quem ela é, o que ela quer, né? Então, Para saber tomar as decisões necessárias. sim. Não, assim, eu sei o que é, não me importa de lavar, de engomar, mas desde que isso tudo tu concordes. Não seja nada obrigado, porque a partir do momento que começas a fazer as coisas De forma obrigatória. vitória e Já não não te já. dão e não te dá prazer, então ao longo do tempo tu não é sustentável. Por isso que tu vês, mas como é que ela hoje está a dizer que já não aguenta, se ficou 15, 20, 30 anos, mas já não aguenta. Não aguentas sustentar a máscara por muito tempo. E como socióloga, como é que olha para a convivência entre mulheres? Pela competitividade. Eu vejo vários grupos de mulheres a conversar. Estamos aqui nossas duas hoje a passar esta tarde a conversar. Então, tem vários grupos, tem vários movimentos. Umas não concordam, tem vários grupos, todas falam da mesma coisa, todas é para falar sobre mulher. Sim, é para falar sobre mulher. Passamos muito tempo A falar dos homens. Não se falava sobre nós, não havia espaço. Isso é uma questão histórica. Essa questão de desigualdade de géneros é histórica, não podemos negar. Então, falou-se muito e é necessário. E eu acredito na geração da minha filha, hoje com 16 anos, que ela posiciona-se de forma diferente. Ela já traz conceitos diferentes. Ela com 16 anos sabe que é um narcisista. E olha, isso são palavras que a gente começou a ouvir hoje aos 40. Então, elas, de tanto falar, de tanto debater-se, de tanto pôr essas pautas na mesa, Já sabe diferenciar, Já já sabe. sabe definir. já sabem definir. Então, já conhecem os sinais. Então, eu não quero isso para mim. Não foram para as coisas de forma precoce. Não foram. Então, as mulheres agora já estão. Então, os homens estão assustados. Elas já negociam de caras, negociam tudo. Negociam tudo mesmo. Desde emocional, financeiro, sexual, tudo. As mulheres negociam. Tem várias mulheres que já sabem negociar. Hoje eu não quero. Hoje quero dormir. Então, esses posicionamentos estão. Como é que uma mulher pode apoiar a outra? Eu falei aqui do apoio que eu tive da minha irmã, por exemplo. Então, é olhar para o outro. Nós temos que ser mais empáticas. Então, olhar a empatia, colocar-se no lugar do outro
Eu acho que é um dos pontos mais importantes. É importante. O que é que gostarias de mudar na sua vida? De toda essa história que contou, o que gostava que não tivesse acontecido ou tivesse acontecido? Olhando para o seu passado, para o presente. Mais capacidade, mais conhecimento. Eu provavelmente hoje, com informação, se eu tivesse tido oportunidade, provavelmente até tive, não tenho anotado, eu não posso me negar sobre isso. Terem me explicado o beabá. É um trabalho que eu faço muito com as raparigas, que eu gosto muito de fazer. Chamo muito de madrinha, de amiga, de psicóloga, terapeuta. Sou rotulada de vários nomes porque eu estou sempre para ouvir, porque eu acho que faltou muito isso em mim em alguns momentos. Falar e ser ouvido. Só ouvir. Era ouvida. Eu acho que nem era questão de ninguém me ouviu ou deixou. Então, ter alguém ali com experiência e passar. Talvez pela perda da minha mãe precocemente, então tive suporte de tias, mas eu acho que o dia a dia, ter pessoas para te aconselharem e darem-te espaço, explicarem um pouco sobre a vida, falta. Hoje temos muito conhecimento, fala-se muito de vários aspectos que hoje nós, mulheres, estamos a descobrir hoje de 40, só hoje, né? Então seriam outros temas para outros podcasts. Então, mães, conversar com as filhas, sobre tudo mesmo. Menos nada, sobre tudo mesmo. Desde o olhar, desde a forma de andar, desde falar, sobre tudo, sobre o corpo, sobre sexualidade. Há tanto abuso que a pessoa vai sofrendo, que se fosse uma palavra só, mudava tudo. Somente para as mulheres, quando eu falo de mulheres, são mais vulneráveis. Somos. Então nós não temos como lutar com os homens. Fisicamente somos totalmente fracas. Então, somos fracas. Então, se nos derem ferramentas, se continuarmos a falar sobre as mulheres, falarmos mais sobre os nossos corpos, falarem mais sobre as nossas vulnerabilidades, nós vamos poder nos posicionar. Últimas considerações. O que eu diria? Nós não podemos encher o copo do outro se o nosso estiver vazio. Temos que nos conhecer, temos que trabalhar mais em nós, para poder sabermos nos posicionar por vários aspectos, como esses que falamos. No dia 7? Vou estar lá com as minhas amigas, estamos aqui a combinar as capulanas. Aliás, as capulanas já estão com os alfaiates. Já estão com os alfaiates. Já estão. É claro, hoje não é dia de combinar alfaiate, não. Não, as já estão lá. Já está. Eu vou passar o dia com as minhas amigas, vou levar a minha filha também, a minha sobrinha. Então, e é muito importante. Para elas estarem já a se familiarizar e conversarmos com nós, como mulheres que trabalhamos amanhã e voltamos ao final do dia 20, já tem que ter um gap ali que precisamos deixar. Beijo, abraço. Mando para todas as mulheres um feliz 7 de abril, que elas se conheçam. O autoconhecimento dói, porque tu que tens medo e em algum momento de descobrir as tuas feridas e as tuas dores, mas liberta muito e vai ajudar a posicionar. Então é isto. Vamos nos autoconhecer, mulheres. E, claro, feliz 7 de abril. Obrigado.